Nessa manhã, eu quero falar sobre celebrando as nossas vitórias. Eu e você precisamos celebrar as nossas vitórias. Desde as pequenas como as grandes vitórias que nós recebemos da parte do Senhor, nós precisamos celebrar. Nós celebramos às vezes quando o nosso time faz um gol, nos alegramos fazendo festas, celebramos um aniversário de uma pessoa, mas nós precisamos celebrar as vitórias que nós recebemos da parte de Deus. Precisamos celebrar, precisamos, como eu disse, antigamente as pessoas recebiam uma bênção, faziam um culto de ações de graça, celebrando a Deus por ter recebido a vitória. Ontem eu estava conversando até sobre isso com um pastor amigo meu, lá de Dourados. Esse pastor disse, olha, inclusive o senhor falou é de Deus, porque eu estou aqui na casa de uma senhora, que ela chegou na igreja, ela chegou com a vida totalmente destruída, os filhos doentes, o marido abandonou-a, e ela ficou sozinha, desesperada, desamparada, doente. Jesus curou esta senhora, curou os filhos dela, e Jesus também simplesmente deu um marido para ela, um homem de Deus. Eles vão se casar agora, falou a data, já está próximo o casamento deles, e eles prosperaram e disse, agora eu quero que o senhor vá lá em casa, tal dia, tal horário, nós vamos fazer um culto de celebração a Deus, pelo que Deus fez na minha vida. E ele chegou, e quando ele chegou para fazer aquele culto na casa daquela senhora, ele ficou surpreso, porque ela não fez o culto só para a família, ela convidou vizinhos, convidou os parentes, e deu ali uma grande festa, teve uma grande celebração a Deus, por tudo que Deus fez na vida daquela senhora. Eu quero dizer para você, meu irmão, que muitas vezes você foi ingrato com Deus. Eu fui ingrato com Deus, nós fomos ingratos com Deus, porque não aprendemos a celebrar as vitórias que nós recebemos do Pai. Eu estava buscando o conceito de celebrar, eu fui em várias fontes, eu peguei o conceito mais claro e objetivo que eu pudesse trazer para você. Celebrar significa comemorar um acontecimento. Celebrar significa tornar público. É você enaltecer em louvor, cantar, exaltar, glorificar. Isto é celebrar. E nós precisamos aprender a celebrar ao Senhor pelas nossas vitórias. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 43. Neemias, capítulo 12, versículo de número 43. Neemias 12, 43. Capítulo 12 de Neemias, versículo de número 43. Se você não tiver a Bíblia, você pode ler nos nossos monitores que estão ali nas laterais. O livro sagrado diz assim, Neemias capítulo 12, versos 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Amém? Esse texto nos fala de Neemias. Neemias teve a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém que estavam em ruínas. E ele então tomou isso por missão. Houve uma oposição muito grande para que ele reconstruísse os muros de Jerusalém. Mas ele, com muito trabalho, com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação, conseguiu construir, reedificar os muros de Jerusalém. E interessante, eles enfrentaram até afrontas do inimigo, mas conseguiram. Lutaram, se esforçaram e conseguiram. Tendo reconstruído os muros, eles dedicaram a Deus. E depois de terem dedicado a Deus, a Bíblia diz que eles foram celebrar.
Eles foram celebrar a reconstrução dos muros de Jerusalém. A Bíblia diz que eles sacrificaram, ou seja, levaram suas ofertas. No mesmo dia, com grande sacrifício. Diz a Bíblia que eles se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria. E até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Até de longe se ouvia que tinha um povo alegre, que tinha um povo celebrando por ter obtido a grande vitória de conseguir reedificar, reconstruir os muros de Jerusalém. Os muros de Jerusalém representam a nossa vida, nossa casa, nossa família, representa o nosso dia a dia. E quantas pessoas já conseguiram em Deus reconstruir sua vida, reconstruir casamento, reconstruir finanças, como essa senhora que veio testemunhar dizendo que o marido saiu de casa e ela começou a orar, fazer a campanha, e Deus trouxe o marido de volta, Deus reconstruiu o muro que estava em ruína, e Deus tem feito milagres grandiosos, e nós precisamos celebrar as vitórias que Deus tem realizado em nossas vidas. A Bíblia diz que de longe se ouvia a alegria daquele povo, que de longe a alegria contagiava as pessoas, porque eles celebravam. A Bíblia diz que eram mulheres e meninos se alegrando, cantando, louvando, adorando a Deus pelas grandes vitórias. Eu posso ouvir um amém aqui hoje? Nós precisamos celebrar nossas conquistas. Nós precisamos celebrar nossas vitórias. E nós não fazemos isso. Muitas vezes nós somos até indiferentes com aquilo que nós recebemos de Deus. Você está tão fixado no que você não tem, que esqueceu de tudo que Deus te deu, das coisas que Deus realizou na sua vida. Você está tão fixado a alguma coisa que você quer, que você já se esqueceu de tudo que você conquistou em Deus, dos milagres que você alcançou. Já dizem aí fora que o brasileiro tem a memória curta, mas o povo de Deus não pode ter memória curta. Você tem que estar sempre celebrando, viver celebrando as suas vitórias, viver celebrando a cura, o milagre, a restauração, a salvação que você e eu recebemos em Cristo Jesus. A igreja precisa celebrar as suas vitórias, desde as maiores até as menores. Elas precisam ser celebradas para a glória de Deus, porque quem fez tudo isso é o Senhor. Como a Bíblia diz, grandes coisas fez o Senhor, por isso nós estamos felizes, por isso nós estamos alegres, porque grandes coisas fez o Senhor. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, que é o nosso Deus. Aleluia. Mas essas palmas têm que ser de celebração ao nosso Deus pelas nossas vitórias, pelos milagres que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Aleluia, Deus é fiel. Meu querido, e nós temos na Bíblia vários exemplos de pessoas que celebraram. O povo de Israel celebrou. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo celebrou. A Bíblia diz que os anjos celebraram com o nascimento de Jesus. A Bíblia diz que o povo celebrou uma vitória que eles ainda aparentemente não tinham, mas eles celebraram antes da vitória. Celebraram ao Senhor acreditando que a vitória viria, a vitória veio. E eu quero estudar com vocês acerca desses acontecimentos que foram celebrados. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 15, versículo de número 20. Êxodo, capítulo de número 15, versículo de número 20. Êxodo, capítulo 15, versículo de número 20. O livro sagrado diz assim: então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamboril na sua mão, e todas as mulheres saíram atrás dela com os tamboris e com danças.
E Miriam lhe respondia: cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar os cavalos e os seus cavaleiros. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram do deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não se achavam água. Olha aqui para mim. A Bíblia diz que depois que o povo de Israel passou o mar em seco, Deus abre o mar e o povo passa. E depois que o povo passa, porque houve 2 milagres aqui. O primeiro foi Deus abrir o mar para o povo passar. O segundo foi Deus fechar o mar para matar Faraó, seus cavalos e cavaleiros. Eles atravessaram o mar em seco, chegaram do outro lado, Deus fechou o mar, matou todo mundo. Miriam pegou lá os tamborins, os instrumentos e começou a cantar. Começou a celebrar o Senhor. As mulheres começaram a dançar, a celebrar. O que elas estavam fazendo? Celebrando aquela grande vitória. Celebrando aquele grande milagre. Irmão, nós precisamos celebrar. Hoje a pessoa vem contar um testemunho, ela vem numa tristeza, num desânimo. Alguns até têm vergonha de contar testemunho. Você deveria ter vergonha de não contar. Isso você deveria ter vergonha de não contar o testemunho. Porque quando você conta o testemunho, é a maneira de você celebrar a vitória que você recebeu de Deus. Quando você fala, Jesus me curou, eu estou celebrando essa vitória. Quando você fala, Jesus me prosperou, eu estou celebrando essa vitória. Amém? Miriam, depois que eles receberam aquela grande vitória, eles foram celebrar ao Senhor. Amém? Pega a sua Bíblia agora, vamos lá. Lucas capítulo 15, versículo 20. O pai do filho pródigo também celebrou. Lucas capítulo 15. Versículo de número 20. Lucas capítulo 15, versículo de número 20. O livro sagrado diz assim: e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque este meu filho que estava morto, reviveu, e tinha se perdido e foi achado. E começaram o quê? Alegrar-se, ou seja, celebrar. Essa parábola conta a história do filho pródigo. O filho pródigo diz ao pai: pai, me dá minha parte da herança. E ele sai. O pai triste dá o que era lhe direito, e ele sai. Só que a Bíblia diz que ele gasta tudo que tinha, tudo que era a sua herança, com as meretrizes. E no lugar onde ele estava houve uma fome tão grande. E a fome era tão grande que ele desejava comer a comida dos porcos. De tamanha fome. E aí então, ele cai em si. Ele diz: quantos trabalhadores de meu pai têm o que comer? E eu aqui pereço fome. E ele disse: eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou voltar para o meu pai. E então ele se levanta e ele vai. Eu imagino um dos quadros mais lindos, mais maravilhosos. O pai avistando o filho de longe. A Bíblia diz que ele viu de longe. E com a sua infinita misericórdia, ele sai correndo ao encontro do filho. Ele abraça seu filho.
deve ter chorado muito, 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 mas não de tristeza, mas de alegria. E o pai diz: traz uma roupa nova, traz um anel, traz a sandália para os pés, vamos colocar roupa nova, um anel no dedo e sandália para os pés. Vamos matar o animal e vamos dar aqui uma linda festa. Por quê? Porque ele diz aqui no livro sagrado: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se, ou seja, começaram a celebrar. Quando nós falamos dessa parábola, nós entendemos que Deus era o Pai. Aquele filho representa cada um de nós. E o pai, quando recebe o filho de volta, a Bíblia diz que ele vai celebrar, ele vai fazer festa, ele vai celebrar porque o filho que estava perdido voltou para casa. Se Deus celebra, porque eu e você não vamos celebrar as vitórias, irmãos? Por que não vamos celebrar as grandes vitórias que temos recebido de Deus? O pai foi lá e deu aquela festona, convidou as pessoas. Eu imagino que ele deve ter dito: aqui, ó, tá vendo meu filho? Lembra que eu te falei que eu tinha um filho que tinha saído de casa? Ele está aqui agora, ele voltou. Essa festa que eu estou dando aqui é para agradecer porque o meu filho voltou, porque ele estava perdido, ele estava morto nos seus pecados, mas agora ele reviveu, porque ele voltou para a casa do pai dele. Ele celebrou, o pai do filho pródigo celebrou a volta do seu filho. Isso foi uma grande vitória. A igreja precisa aprender a celebrar suas vitórias. Meus queridos, os anjos também celebraram. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 8. Lucas 2, 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Aleluia. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Os anjos celebraram o nascimento de Jesus. Você pode achar que isso é pouco, mas Herodes, ele queria matar Jesus, tentou de todas as formas. Houve tanta coisa que envolveu o nascimento de Jesus, mas Jesus nasceu e os anjos celebraram. Quando Jesus nasceu, não nasceu apenas o menino, nasceu o Emanuel, que significa Deus conosco. Aquele que viria ao mundo, que salvaria a humanidade dos seus pecados, que libertaria o homem das garras de Satanás, que abriria um novo e o vivo caminho. Pelo sacrifício da cruz, o véu se rasgaria e o homem teria livre acesso diante do Senhor. E os anjos então, primeiro veio um anjo,
anunciou. Depois apareceu o exército dos anjos para celebrar aquela grande vitória. Meu irmão, celebre as suas vitórias. Celebre as suas vitórias. Muitas vezes nós somos tão ingratos. Eu acho que nós temos muito mais que agradecer do que a pedir, gente. Por tantas coisas que Deus tem realizado em nossas vidas. Por tantos e tantos milagres que Deus tem feito em nós. Temos muito mesmo. E a Bíblia Sagrada também diz, nós podemos entender isso, em Lucas 15:7, que quando um pecador se arrepende, o que acontece no céu? Festa. O que é festa? É celebração. É celebração por um pecador que se arrepende, irmãos. Se o céu celebra, por que a terra não vai celebrar? Por que a terra não vai celebrar, irmãos? Veja como a gente está deixando para trás certos princípios. Como a gente está vivendo a vida muitas vezes até sem temor a Deus. Uma vez o Senhor disse para mim, olha, tanto tempo morando de aluguel, Deus me deu condições, eu comprei um apartamento. Mas eu quero que o Senhor vá lá, porque eu quero fazer um culto de celebração e agradecimento, de ações de graças ao Senhor, por essa grande vitória. Eu fui lá e tive o prazer de pregar, de celebrar a vitória daquele homem. Nós temos que aprender a celebrar, não só as nossas, mas celebrar também as vitórias dos nossos irmãos. Nós não podemos ser igual o irmão do filho pródigo. Porque o irmão do filho pródigo, quando viu o pai dando aquela festa, ele ficou chateado, ficou triste. Ele disse, eu estou com o senhor tanto tempo, o senhor nunca me deu um animal para eu matar e dar uma festa com os meus amigos. Que coisa, né? Ao invés de ele dizer, pai, eu quero celebrar junto com meu irmão. Eu quero celebrar junto com o Senhor essa vitória. Não é só a nossa vitória que é para ser celebrada. É a vitória do nosso próximo também, em nome de Jesus. Às vezes, quando alguém tem uma vitória, você fica triste, você precisa se libertar, você tem um demônio na tua vida. Quem fica triste com a vitória dos outros é porque não se libertou ainda, está oprimido pelo diabo, está oprimido pelo demônio. Pode ter certeza disso. A coisa mais linda é quando alguém vem contar um testemunho, uma bênção que recebeu. Será que nós temos nos alegrado com a vitória dos outros? Ou temos ficado tristes? Às vezes você diz assim, eu estou tanto tempo na igreja e não recebi uma bênção dessa. Aquele olho desse tamanho assim. O olho seca a pimenteira. Diga, Deus me livre. Precisamos celebrar a nossa vitória. E celebrar a vitória dos nossos irmãos também. Sermos agradecidos a Deus pelas bênçãos que nós recebemos e o que os nossos irmãos também recebem. Diga assim seja. Deus é fiel. Amém? Aí você diz assim para mim, mas homem de Deus, eu não tenho muita coisa que celebrar. Eu não acredito nisso. Eu acredito que você tem muito a celebrar. Eu acredito que você tem muita bênção que Deus operou na sua vida. Mas mesmo assim, eu quero que você também aprenda a celebrar pela fé as vitórias que você ainda não tem, mas que você crê que terá. Que você aprenda a celebrar a casa própria que você ainda não comprou, mas que você vai comprar.
Que você aprenda a celebrar a conquista do marido transformado, que aparentemente ainda não foi. Um filho transformado. Que você aprenda também a celebrar antes daquilo acontecer. Isso é bíblico, homem de Deus? É. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Segundo livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 21. Está escrito assim: e aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai o Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Amém? Irmão, a Bíblia diz que Josafá, rei de Judá, recebeu uma grande afronta. Os inimigos vieram. Se você pegar o capítulo 20, do versículo 1 em diante, está escrito assim: e sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Os inimigos vieram. E ele a princípio temeu, mas se pôs a buscar ao Senhor. E Deus enviou um profeta e deu a ordenança. E o que ele fez? Mandou colocar todos os levitas na frente da batalha. Cadê os levitas aqui? Que você vê? Os levitas gostam de ficar... Eu não estou vendo um levita aqui hoje. Se eu precisar deles subirem aqui para cantar, não estão na frente da batalha, está vendo? Os levitas são aqueles que fazem o louvor a Deus, sim ou não? E eles foram colocados onde? Alguém podia dizer, é loucura. Vão morrer tudinho. Sim ou não? Vão morrer tudinho. Tudinho. E a Bíblia diz que eles começaram a fazer o quê? Celebrar. E a Bíblia diz que enquanto eles celebravam, Deus pôs em emboscada todos os inimigos e desbaratou todos eles. Eles não tinham a vitória, mas eles já celebravam pela vitória que eles acreditavam. Pode ser que você ainda não tenha tomado posse da sua vitória, mas vamos celebrar porque cremos na vitória em nome de Jesus, para a glória de Deus. Comece a celebrar Deus pela sua cura, comece a celebrar Deus pela sua casa, comece a celebrar Deus pela vitória, a vitória dentro da sua casa, na vida do seu marido, da sua esposa. Celebre ao Senhor. É preciso aprender a celebrar o Senhor. Quem está entendendo isso, diga graças a Deus. Meus queridos, minhas queridas, alguém poderia dizer assim, esse povo é doido. O que eles estão cantando? Todo mundo estaria chorando hora dessa, vamos morrer. Vamos morrer porque são muito mais fortes que nós. O que é um câncer? Para um ser humano lutar com as suas forças contra ele. Não tem condições nenhuma. Você não tem condições. Mas quando a gente põe Deus na batalha, aí a coisa muda. Irmão, humanamente falando, eles eram em maior número.
muito mais poderosos. Mas eles trouxeram Deus para a batalha. Quando você começa a celebrar a Deus, ainda que você não tenha a vitória nas mãos, você está colocando Deus naquela batalha. E foi isso que aconteceu. Deus desbaratou, Deus destruiu todos os inimigos de Josafá. E foi grande o livramento. E foi grande a vitória. E foi grande a bênção que eles receberam. Nós precisamos celebrar nossas vitórias.